Seja muito bem-vindo à nova programação do programa Educação Financeira. Hoje, tenho o prazer de receber aqui o Ozevaldo Cardeal Magalhães. Ozevaldo, seja bem-vindo. O Ozevaldo é cristão, contador, pós-graduado em finanças, casado com a Soraya Rose de Magalhães, que também é contadora, tem 2 filhos casados, já tem uma neta e é sócio da Soma Contabilidade. Osvaldo, muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Obrigado pela boa recepção e você que está aí, assista que o educação financeira realmente é o que está pegando o nosso país. Né? O pessoal não tem educação financeira, então aproveita as dicas do Dr. Farinhas. Osvaldo, nosso assunto aqui hoje é imposto de renda e o leão ele é sempre voraz, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu acho que são alguns erros comuns das pessoas que fazem imposto de renda. Algumas não procuram um contador, algumas tentam fazer do seu jeito e não dá mais para fazer assim, né? Porque cada vez estão cruzando mais as informações e o imposto de renda sabe muito da nossa vida. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: as pessoas confundem dependente com alimentado. Qual que é a diferença entre dependente na declaração de imposto de renda? O dependente é quando ele vive na casa da pessoa e ele supre ela tanto na parte física, que é a alimentação, e escola, plano de saúde, etc. Quando não, a pessoa apresenta apenas o alimentando, é quando você só atende a plano de saúde e escola. Aí não é dependente. Ah, então quer dizer, ele não mora comigo, não mora na minha casa e eu assumo todas as coisas. E a decisão judicial que é o ponto principal disso. Se o juiz falar que vai morar com a pessoa, aí não precisa ser dependente, não precisa ser alimentando, é apenas dependente. E Apenas todas as dependente. despesas ele coloca lá nos pagamentos de... Então tem que tomar cuidado, porque se a pessoa ela está lá pagando alguma coisa como alimentação, né, alimentado aqui, ele não pode pôr na sua declaração que é dependente. Que se a Receita pegar essa informação, vai descobrir o seguinte: olha, não é seu dependente. Exato. Se colocar como alimentando, ele só pode colocar as despesas que houveram com ele. E esse alimentando pode constar na declaração da outra titular, né, como dependente e sem problemas. Muito bem. As pessoas também têm um jeitinho, né? O brasileiro sempre quer dar um jeitinho de pagar menos imposto ou restituir mais, viu, Zevaldo? Não sei se acontece lá no seu escritório isso. Mas olha só, incluir pai e mãe como dependente, pode? Ó, se realmente o pai e mãe reside com o contribuinte que está apresentando a declaração e realmente ele está atendendo às necessidades de pai e mãe, com moradia, com alimentação, com plano de saúde, com todas as despesas, se realmente é verdade isso, não há impedimento. Porém, as rendas do pai e da mãe deverão ser colocadas na declaração dele também. Opa, então fala aqui para os nossos ouvintes, ó, presta bem atenção no que o Zevaldo está trazendo para gente. Você lá cuida da sua mãe, cuida do seu pai, mora com você, mas ele recebe uma pensão. E aí, Zevaldo? Ou uma pensão ou aposentadoria. E essa aposentadoria ou pensão ou rendimento de aluguel ou qualquer outro rendimento que ele tenha, tem que colocar na declaração. Que lá tem rendimentos tributáveis ou isento ou não tributado, de titular, que é quem está apresentando a declaração, e rendimento e outros, tanto rendimento tributado como rendimento isento ou tributação exclusiva, de dependente. Mas, Então, Zevaldo, tem campo para isso. isso me chama a atenção, porque se eu coloco dependente, é para deduzir da base de cálculo. Mas se eu colocar o dependente para fazer dedução e colocar que ele ganha uma renda, vai aumentar a base de cálculo. O que ocorre é que os dependentes acima de 65 anos, se ele ganhar menos de R$ 2.000, 1.908, o rendimento dele todo é isento. Então, quando você declara na sua declaração que o rendimento do teu pai ou da tua mãe ele é isento, até R$ 24.751, se não me engano, ele vai na declaração de rendimentos isenta, não é tributada. Aí todas as despesas com plano de saúde, médico, laboratório, etc., com o pai ou com a mãe, pode ser deduzido É deduzido. na Olha, declaração. então é muito importante então que as pessoas procurem um contador, né? Porque ele está dentro da lei, sabendo algumas mudanças que houveram ou não no imposto de renda, para fazer tudo certinho, né, Zevaldo?
A Receita Federal às vezes tem algumas pegadinhas, né? Mas a pessoa tiver consciência tudo e quiser só fazer uma consultoria com o contador também, é muito importante que alguém que tem experiência no ramo faça uma revisão. Ou se tiver a certeza de que está tudo certo, e confiar no taco, é uma opção de cada um também. Mas a consulta a um contador, alguém experiente na área, sempre é muito importante. Olha, Osvaldo, eu que atendo finanças pessoais de muitas famílias, muitas pessoas que me procuram, né? Sempre recomendo que falem com o contador. Até para fazer tudo certinho. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz uma vez a minha declaração de imposto de renda e eu faço, gente, tudo certinho, tá? A gente tem que ser mordomo fiel, cristão tem que fazer certinho. E fui chamado na delegacia da Receita Federal, Osvaldo. E é delegacia mesmo, você fica diante de uma pessoa e você se sente ali intimado, o negócio foi feio. E eu me lembro lá que a fiscal, o agente da Receita Federal, começou a pedir extratos da minha conta, pediu documentação. Eu levei naquele tempo, viu, Osvaldo, era o tempo do disquete. Ixi. Não é como hoje, né? Fazia um disquete e mandava para a Receita. Tá? Então eu levei a minha pastinha e levei tudo certinho a documentação. Ela falou, eu quero saber do médico fulano de tal. Me dá aqui recibo dele. E eu mostrei ali, ó, recibo tudo certinho. E daí ela falou, você não tem problema. Você está lançando tudo certinho. Mas pelo visto esse médico está sonegando, ele não lançou tudo na declaração dele. Por quê? Cruzaram informação. Observaram lá se o meu CPF estava nas receitas lá, ou no livro caixa que fala, né, Osvaldo? Do médico, e não tinha o meu CPF. E no meu CPF eu tinha lançado o CPF dele. Então, quando a Receita cruzou a informação, alguém está mentindo. Ou eu estaria usando o CPF, o nome do médico, de forma indevida, né, tentando lesar a Receita, e aí eu ia receber uma multa violenta, ou ia dar um outro problema. O que aconteceu ali é que eu tinha realmente o recibo, tudo certinho, e talvez ele tenha se esquecido de lançar aquela receita. Eu sei que daí a Receita agora iria chamar o médico para ele demonstrar lá o porquê que ele não lançou, Osvaldo. Hoje as notificações ou erro da declaração é tudo feito na forma online. Então eles pedem para que a pessoa mande a comprovação de documentos online. E isso pode ser tanto um erro do médico que não declarou, e tem DMOB, tem DMED, tem DOI, tem DIRF, tem um monte de métodos de cruzamento que a Receita Federal tem para poder pegar você, contribuinte, que está querendo fazer coisa errada. Então, quando você deixa de declarar ou quando declarar maior, a Receita vai convidá-lo a prestar esclarecimentos. E o principal que eu vejo na minha opinião é o seguinte: você quando erra lá um probleminha no médico, ele já procura todos os outros. Ele vai ver dependente, vai ver os bens, vai ver a variação patrimonial, ele vai ver as suas Quer dizer que rendimentos. quando caiu na malha fina, Por um item errado, por um item todo, vai rever tudo. ele já aproveita e rever tudo. Quando está tudo certo, vai embora. Ou quando está tudo mais ou menos dentro da normalidade, algum erro pequenino, eu acho que é analisado por computador, né? O computador às vezes tem uma certa falha, mas erro pequeno, de 1%, 2%. Vai embora, mas passou de uma certa porcentagem, que eu não sei qual é, cai na malha. E cai na malha por um erro bobo, um erro pequenininho, aí puxa todos os demais problemas. Aí a falta de justificativa. Osvaldo, agora eu tenho mais uma dúvida, que olha só, e é verdade mesmo que eles retroagem, assim que fala retroação, retroagem, 5 anos? O auditor tem essa possibilidade de desprocessar a declaração e chamar o contribuinte para prestação de conta nos últimos 5 anos. Isso o auditor tem esse direito. Gente, vocês estão prestando atenção, como tem que fazer imposto de renda certinho. Estou aqui com o nosso contador, Osvaldo, especialista nessa área, que faz muitos impostos de renda. E a gente está dizendo o seguinte: se você cometer um pequeno erro, já sinalizou um alerta. Já vão rever toda a sua declaração. E ainda a possibilidade de retroagir os últimos 5 anos, rever todas as suas declarações dos anos passados. E ainda pode encontrar muito erro aí, Osvaldo. Então, para quem tem culpa no cartório... repete, essa é boa. Para quem tem culpa no cartório, se desespera, porque a Receita está com os dentes afiados. O leão está com a gana federal em pegar o contribuinte. Ele quer morder. Olha, Osvaldo, eu que atendo muitas pessoas, né? Eu vejo que quando tem problema com cartão de crédito, com financeira, com banco, a gente negocia. E é uma negociação light, uma negociação mais fácil. Agora, negociação com a Receita Federal, Osvaldo...
A Receita Federal ela não faz abatimento nem oferece desconto. A única coisa que pode o contribuinte, quando ele tem prazo de espera, é aguardar uma anistia ou algum programa de incentivo à regularização fiscal. Mas quando você precisar, nem sempre essas anistias ou essa diminuição do seu débito fiscal está em funcionamento. Então você tem que optar em fazer 60 vezes e ela não tem a possibilidade de, eu quero pagar à vista, dá um desconto. Não tem desconto. Ela cobra Selic mais 20% após 6 meses e quando for erro, a multa é 75% do imposto sonegado. Você está ouvindo? Se você cometer um erro, quanto que é a multa, Zé Waldo? 75% do imposto sonegado. Então não brinca com o leão. Não dá para brincar não. O leão, enquanto a gente está pensando em passar a perna nele, eles estão pensando em como evitar que ele seja passado a perna. Ótimo. Um erro comum também, Oswaldo, que muitas pessoas fazem, e até não digo que é erro, né? Às vezes a pessoa ela não quer pagar imposto mesmo. Ela tem uma receita de aluguel e ela não lança aquele aluguel. Os aluguéis, quando você faz diretamente com o proprietário do imóvel, alguns negociam para que o inquilino não declare e que o recebedor também do imóvel, o proprietário do imóvel, também não declara. É uma operação irregular, mas a Receita não tem como pegar. Se eu pago aluguel para o dono do imóvel e não declaro aluguel, o dono do imóvel também não declara que recebeu, fica os dois... Não tem como cruzar essa informação. Não tem como cruzar. Mas se for numa imobiliária, a imobiliária é obrigada a informar de imóvel. A declaração de informações de locação, compra e venda. Então, se está numa imobiliária, não tem como a imobiliária deixar de informar. Se a imobiliária deixar de informar, a Receita Federal vai atrás da imobiliária e também do contribuinte que sonegou a receita tributada. Então, de novo, né? Se você tem uma outra receita, pode ser de aluguel, de algum investimento, alguma coisa, você não pode deixar de lançar essa receita, né? E essas receitas, eu lanço em qualquer campo? Ou tem receita isenta, receita... Tem a receita tributada, isenta, tem as tributadas exclusivamente na fonte, tem as imunes, então tem diversos tipos. Cada um tem seu campo próprio, tanto para o titular como o dependente. E se ele deixar de declarar no campo certo também, pode ser que ele, ao invés de colocar no tributado, põe no isento. Está sonegando e o auditor entende que é uma falha grave. E na verdade ele pode ter errado, né? Digamos assim que a pessoa não teve intenção, mas errou ali, colocou naquele campo. É um erro meu sem vergonha, mas é possível. Mas a Receita vai entender isso como... A Receita vai entender como sonegação. Tentando sonegar. E quando ela manda a notificação, dá a opção para o contribuinte fazer a retificadora. Se ele não retificar em tempo hábil, aí vem a notificação da Receita. Aí vem a multa de 75% sobre o valor sonegado. Nossa. Sobre o imposto. E a cada ano que passa a Receita, ela está mais, digamos assim, com mais fiscalização, com mais cruzamento de informação? Hoje, como o nosso país está passando por um problema sério de rendimento tributado, de rendimento à arrecadação, então eles estão procurando todos os meios possíveis. E procurar meios para que o contribuinte não caia nesse erro e prejudique a Receita Federal de não receber, está cada dia que passa mais complicado e mais difícil de você fazer alguma sonegação. E eu recomendo, não sonegue, não faça nada irregular. Tem rendimento oficial, seja tributado, isento, declare. E declare certo. Ótimo, então não custa nada fazer a sua declaração bem feita. Esse é o assunto que nós trouxemos aqui, o Ozevaldo, contador especialista nessa área. Nós vamos parar agora por um pequeno intervalo. E não deixe de assistir aí os nossos anunciantes, nós já voltamos.
Voltamos com o programa Educação Financeira. Olha, gente, estou aqui com o Zevaldo. O assunto é sério. As garras do leão não são fáceis, não. E nós estamos falando de imposto de renda. O Zevaldo, ele é contador, ele é sócio da Soma Contabilidade e está nos ajudando hoje, trazendo aqui uma luz para algumas dúvidas, né? Porque tem a parte dos erros que as pessoas cometem e tem a parte da pessoa que ela pretende errar mesmo, né? Mas aqui tem um alerta, tá? Muito cuidado ao fazer a sua declaração de imposto de renda. Ô Sivaldo, as pessoas elas lançam lá muitas despesas com educação. Toda despesa e qualquer valor eu posso lançar na declaração de imposto de renda? Não, só se for em escola particular e o valor é 3 mil e poucos por ano, não chega a 4 mil reais por ano. Então, quem está pagando ali Se eu paguei 14 mil, eu vou lançar os 14, o CNPJ da escola particular, tudo, mas o que vai abater na minha base de cálculo não chega a 4 mil reais. não chega a 4 mil reais. É uma vergonha para o nosso país não aceitar isso como despesa dedutiva, porque ninguém consegue colocar um filho na escola com 300 reais por mês. Quer dizer, é algo que mais tarde o governo vai ter que rever e aumentar esse valor, né? Melhorar isso. Mas enquanto isso não acontece, por exemplo, lá está na escola de dança, eu posso lançar essa despesa? Não. Somente eu falo assim que seria as escolas regulares, que seria o pré, o, o ensino infantil, primeiro grau, segundo grau, ou ensino médio, e faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado. Fora isso, cursos de Eu pago inglês, por exemplo, curso de não, inglês. inglês, culinária, ou qualquer outro tipo de curso, mesmo que seja para aprimoramento profissional, não é dedutível. Só se for pós-graduação, mestrado, doutorado, eu digo assim que é uma linha de escola. De escola. Então, quer dizer, não é tudo que eu posso lançar como lá no meu dependente como dedução em educação. Se acontece em educação, isso acontece também na área médica. Posso lançar qualquer despesa médica? Qualquer Não. valor? Não, o médico tem que primeiramente ter o recibo do médico ou a nota fiscal da clínica ou hospital. E a Receita Federal tem cruzamento de tudo isso, tanto hospital como de clínica, como laboratório, como dos médicos particulares. Então, o médico é obrigado a declarar no livro caixa dele o CPF do paciente, o CPF de quem pagou, o valor e a data. Isso ele é colocado a cada pagamento. Então, tem médico lá que chega a dar 10 mil, 5 mil linhas, né, de CPFs, que somando vai dar o valor que a pessoa pagou. E a Receita, nesse ponto, ela é infalível. Ela é na mosca. Se declarar errado, vai cair na malha. Olha, Oswaldo, eu trabalhei em banco, né? Trabalhei em banco uma época e tinha um gerente lá que ele era muito espertinho. Então ele pegou o recibo que ele tinha do médico, o CPF, todo ano, você acredita que ele lançava aquele CPF do médico? Então, por exemplo, como ele queria restituir, faltava alguma coisa, ele ia lá, resgatava o CPF daquele médico e lançava na sua declaração. Eu acredito que naquela época, por uns anos, até isso deu certo. Mas eu acredito hoje, com o computador que a Receita Federal tem, com a tecnologia que a Receita Federal tem, isso não passa batido mais, né? É que há aproximadamente uns 10 anos, não sei a data exata, mas... É mais, quando eu trabalhava em banco é mais de 10 anos. Não, vamos dizer que nos últimos 10 anos ou 15, ou não sei uma data X para cá, a Receita Federal passou a exigir que todo médico informe o CPF do seu cliente, do seu paciente. Então, todo médico é obrigado a informar no seu livro caixa o CPF do paciente e de quem está pagando. Aí não há como sonegar. Antes você podia fazer. Antigamente, muito tempo atrás, aí, quando eu vim para Curitiba, em 1980 e poucos, você deduzia até despesas de aluguel, É de verdade. condomínio, tudo era dedutível. Verdade. Mas Aluguel, daí, condomínio, escola, material escolar, mas remédio. nós somos daqueles Hoje tempos não- antigos, né? Fazia a declaração ou na ficha verde, Na caneta. caneta, né? Daí tinha um modelo verde e um modelo lá bege, Azul. azul, tinha os modelos diferentes para preencher, gente, olha só. Que era simplificada e completa. E completa. E tinha que mandar os documentos anexos. Isso, ficava ali um papel para entregar lá na Receita. Gente, vamos lá, estamos falando aqui de imposto de renda, para você prestar bastante atenção, não cometer erros, para você não ser multado, né? Não ter problemas com o leão. Ô Zevaldo, tem gente que, por exemplo, trabalha e a empresa paga o plano de saúde. Essa pessoa pode pegar o valor pago de plano de saúde e ainda jogar como abatimento no seu imposto de renda? Não, a empresa,
o contribuinte só pode colocar na declaração dele o que efetivamente paga. No comprovante anual de rendimentos, a empresa informa lá os rendimentos tributáveis, INSS, as despesas com previdência privada que a empresa paga ou participa, o imposto de renda retido na fonte, e lá embaixo nas informações complementares ela coloca os valores que o contribuinte pagou de plano de saúde, não só do titular como dos dependentes. Fora aqueles valores ali, ele não pode declarar nada. E se a empresa não cobrou nada do contribuinte, ele também não pode colocar nada de despesas médicas, nem plano de saúde, nem hospitalar, se ele efetivamente não pagou. E se um pai de família, por exemplo, paga o plano de saúde para a esposa e para 2 filhos lá, né? E a esposa declara separado. Ela coloca o plano de saúde lá na declaração dela e ele coloca o plano de saúde integral na declaração dele. Não. Hoje os planos de saúde informam para a Receita Federal da mesma condição que os médicos informam por CPF. Então, se você declarar tanto o cônjuge quanto o titular ou dependente, dependente não pode, né? Tem que ser na declaração titular. Tanto o cônjuge ou outra pessoa, o pai ou mãe, que você paga o plano de saúde, se ele paga, não a empresa, ele pode declarar lá, tanto o pai como a mãe, como a outra pessoa, como pagou durante o ano o plano de saúde, mas os valores específicos de cada um. Então lá O valor total não pode. Só se todos forem independentes do titular, pode colocar tudo. Exatamente. Então se essa declaração fosse ele, a esposa como dependente e os filhos como dependente, aí ele poderia lançar o valor total. Né? Porque Mesmo realmente, assim, tem que ser individualizado. porque o plano de saúde vai olhar exatamente, ó, quanto que o CPF tal pagou, quanto que é por CPF no documento, né, que o plano de saúde envia. Aliás, aqui vai uma informação, né? Todo mundo não deixe para a última hora para fazer seu imposto de renda. Então, se está faltando alguma documentação de escola, né, de plano de saúde, alguma coisa que você não recebeu, já peça essa documentação para ajudar até o contador, né, Zé Valdo? Tem muita gente que chega lá para você em cima da hora. É muito importante isso, porque se você apresentar a sua declaração de imediato ou o mais breve possível, é possível que você faça o acompanhamento do processamento da declaração pela Receita Federal e se houver alguma inconsistência, a Receita Federal, uns 15 dias, já está informando. Então você tem a opção de fazer a correção, retificar, mudar o modelo de simplificado para completo, completo para simplificado, que melhor lhe convier, até o último dia do prazo de entrega. E se você deixar para o final, você não tem essa opção de poder escolher se vai mudar de modelo ou não, se vai retificar ou não. E um conselho muito bom: acompanhe o processamento da sua declaração. Não espere a notificação da Receita Federal. Depois que a Receita Federal faz a notificação, não tem como fazer a retificação mais. Aí só enviando a documentação que a Receita pede. Então faça o mais rápido possível a sua declaração para facilitar a sua vida da Receita Federal e do seu contador também. Bem, você que está assistindo sempre o programa Educação Financeira, ajudava a minha irmã a fazer imposto de renda, então era uma renda extra. Eu trabalhava no banco e depois que eu saía do banco eu ia à noite fazer declarações, por isso que eu lembro do formulário aqui, do verde, o Osevaldo lembrou bem do azul, do disquete, né? E Osevaldo, um problema que tinha lá no escritório da minha irmã era esse: a pessoa chegava no último dia trazendo as documentações para fazer a sua declaração de imposto de renda. No meu escritório, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, que nós fazemos a declaração, a Mara e o Arthur, Soraya e eu, nós não pegamos no último dia. Então, um dia antes do prazo máximo, nós já temos todas as nossas declarações entregues. E na maioria das declarações nossas já estão processadas. E nós acompanhamos e comunicamos o contribuinte sobre uma falha ou erro ou problema que ele tenha cometido, para dar o prazo de fazer a correção. Até porque se leva com antecedência, né, Osvaldo, dá para conversar, para ver se a pessoa não esqueceu, né, algum pagamento que pode ser dedutível, né, alguma doação. E também a Receita Federal entende que quem deixa para os últimos dias é porque está procurando recibo, procurando despesa que não existe, está querendo fazer alguma coisa para pagar menos imposto. Então, quanto antes você entregar, é sinal que você está prestando conta, fica livre, já fica tranquilo, e a Receita também agradece. Se você deixa para os últimos dias, é porque algo você está procurando para esconder, né? Passar a perna na Receita, e ela não vai aceitar isso. Uma pessoa, né, que recebe pensão, ela tem que declarar essa pensão ou não precisa fazer imposto de renda? Quem paga é uma despesa dedutível, a pensão alimentícia. Agora em agosto o STF
fez uma nova lei de que quem recebe a pensão agora é isento. Inclusive para você que recebe pensão, pagou imposto sobre essa pensão, nos últimos 5 anos você pode pedir retroativo, fazer a retificadora, tirar do rendimento tributado a pensão, colocar no rendimento isento e requerer a restituição do seu dinheiro que você pagou. Mas a pessoa lá precisa declarar ou não precisa nem declarar? Não, tem que declarar. Isso, olha gente, tem gente que você tem que ficar esperto, tá? Tem gente que tem patrimônio, né, Osvaldo? Tem um rendimento X lá por ano, recebe pensão, você precisa fazer a sua declaração. Para quem tem patrimônio acima de R$ 300.000, é obrigado a entregar a declaração, seja imóvel, móvel ou qualquer outro tipo de patrimônio. Abaixo disso, se ele não teve rendimento tributado acima de R$ 28.559,70, não é obrigado a entregar a declaração. Entendi. Osvaldo, outra coisa que eu observo também, tem muita gente aí que faz investimento errado, não cuida do seu dinheiro, porque em finanças pessoais a gente encontra bastante erro, né? E às vezes tem gente que faz lá um PGBL, um VGBL e nem sabe o que é isso. Na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, ele vai lá e pega, digamos, o VGBL e lança para deduzir 12%. Tá certo isso? E isso está completamente errado. O VGBL é um bem, é uma aplicação, é um investimento. Então, para você que não tem pagamento de imposto de renda e faz a declaração simplificada, não faça PGBL. Porque o PGBL ele é dedutível no seu imposto de renda e quando você resgata, é implacável, tem que pagar o imposto de renda. Mas então se eu faço ali a declaração, o VGBL, ele é um bem em direito, é isso? Ela é um bem de direito, não é dedutível. Não é dedutível. Já o PGBL É uma despesa dedutível e não vai nos bens. não vai nos bens, então vai me reduzir, digamos, até 12% da renda Você bruta. pode contribuir até 12% e ele vai abater dentro da sua receita bruta. E você pode ganhar nisso daí até 27,5% desse valor que você deduziu. Então se eu costumo fazer a declaração de imposto de renda e a minha é simplificada, não vale a pena fazer um PGBL. PGBL não, faça o VGBL, porque na hora do resgate não tem tributação. Isso, porque, só sobre o lucro. Porque a simplificada já tem uma dedução do próprio sistema. A simplificada para quem ganha até 85 mil, 80 e poucos mil reais, 84, é 20% do valor declarado, até 16 mil e pouquinho, a Receita atende como simplificada. Então, 20% da sua renda já é despesa. Então, você não precisa comprovar com INSS, plano de saúde, despesas médicas, dependente, escola, nada. 20% é direto. Ótimo. Gente, esse assunto rende, está rendendo e é muito bom. Quer dizer, o alerta aqui do Osvaldo, e a gente está trazendo no programa Educação Financeira, para você tomar cuidado ao fazer o imposto de renda. Mas eu quero mostrar alguma coisa aqui, o Osvaldo vai falar rapidamente um pouco sobre isso. Olha só, veja lá. Doe parte do seu imposto, né, a restituir, ou imposto a pagar, do imposto a pagar, para a BASC, gente. Tá? Olha aqui. Osvaldo, o que é essa doe seu imposto de renda? Sobre o seu imposto devido, você pode deixar de pagar para a Receita direta e pagar para a BASC, fazer uma destinação do seu imposto a pagar. Até mesmo do seu imposto a restituir, desde que você faça a declaração completa. Aí você vai fazer o teu contador ou você vai fazer um DARF, destinado ao Estatuto da Criança, Adolescente e do Idoso, e esse DARF vai pagar para a Receita Federal. Aí pega esse DARF e o comprovante do pagamento, entrega na PIB, que a direção, a contabilidade da PIB vai apresentar esse documento lá no FAS e vai requerer essa grana para que seja investido no projeto social da PIB. Ótimo, gente. Bem, conversa de hoje, gente, com Osvaldo Cardeal de Magalhães, contador, sócio da Soma Contabilidade e mais outras empresas. Osvaldo, deixa uma palavra aqui para os nossos ouvintes. Você que ganha acima de 28.559, faça a sua declaração e faça o mais correto possível. E não deixe de fazer. Porque se você não fizer dentro de um ano, ou seja, em 2024, o seu CPF estará como suspenso. E vai cortar seu cartão de crédito, cheque especial, se tem imposto, aposentadoria ou qualquer outro tipo de rendimento, o seu CPF estará
bloqueado para transações. Então não deixe de fazer a sua declaração. E procure um profissional competente para orientá-lo, para que você não caia nas garras do leão. Osévaldo, muito obrigado pela tua participação, muito esclarecedora. E eu quero que você, que assiste o programa Educação Financeira, compartilhe. Entre aí nas redes sociais, fale para os seus amigos. A gente traz assuntos muito ricos ligados a finanças pessoais que ajudam a melhorar a administração financeira. Muito obrigado por nos assistir. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.